Bom dia, povo de Deus! Tudo bem, minha gente? Como é que foi a missa domingo? Uma leitura espetacular, né, minha gente? Homilia de domingo. Ganância, né, minha gente? Que foi o tema. Hoje, então, segundou, dia 4, dia de São João Maria Vianney, presbítero e confessor. Vossos sacerdotes, Senhor, se vistam de justiça e vossos santos exultem de alegria. João Maria foi pároco da pequena aldeia de Ars por mais de 40 anos. Fica na França. E ele viveu entre 1786 e 1859. Não só atraía para a igreja e para Deus seus conterrâneos, mas também acolhia pessoas de todas as condições sociais que chegavam de longe para ouvir suas orientações e dele receber o perdão sacramental. É o patrono dos párocos e, por extensão, de todos os padres. A seu exemplo, sigamos o caminho da humildade e do autêntico zelo pastoral. Seja um bom pastor, né, minha gente? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Espírito Santo, escute esta prece, Senhor. Intercede junto aos teus filhos, aqueles que mais necessitam, Senhor, aqueles que precisam do Senhor, pobres, pecadores, sofredores, doentes, necessitados, todos aqueles que tu conheces, Senhor. Peço também oração, vou fazer esta oração ao Senhor pelas vocações, Senhor. Para o mês de agosto, Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta os nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, minha gente, segundo, vamos diretamente para a nossa leitura da palavra de hoje, dia 4, segunda-feira. Vai pegar Números, tá? Leitura de Números, capítulo 11, do versículo 4 ao 5. Ao 15. Lá nesta leitura, não esqueça, capítulo 4 ao 15, versículos. E capítulo 11, leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. Era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas, com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar aos seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim,
peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Exultai no Senhor a nossa força. Salmo 81. Então, minha gente, lá em Números, agora nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, que é a explicação na Bíblia. Lá no versículo 4, tá? Capítulo 11. Eu vou começar com o versículo 1, tá? Que é para poder entender melhor. Os israelitas estavam descontentes, queixando-se, e outros estavam literalmente murmurando coisas más aos ouvidos de Deus. Em seu diálogo com Robabê, Moisés falou 3 vezes sobre a promessa da bondade de Deus. Mas o povo começou um protesto contínuo contra ele. O bem e o mal são propositalmente contrastados nesses 2 capítulos para dar início aos ciclos de rebelião que dominam os capítulos do 11 ao 25. Esta forma de juízo faz paralelo ao que foi dispensado a Nadab e Abiú. Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Embora aquele fogo tivesse vindo do meio do tabernáculo. Pois no versículo 4, os estrangeiros eram uma multidão mista de israelitas, descendentes de Jacó, e outros que deixavam o Egito no Êxodo. O texto contrasta com 2 eventos paralelos. Em Êxodo capítulo 16, no versículo 1 ao 36, quem quiser dar uma olhada, e 18, capítulo 18, versículo do 13 ao 27, retratando novas perspectivas dos temas de provisão de Deus para o povo e a da questão da liderança a nível humano. O fator da resposta humana se degradou no presente contexto. Em Êxodo, Deus proveu a comida necessária, mas em Números, o povo reclamou de sua provisão. Lá no versículo 5, a murmuração do povo é resumida pelas palavras: nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito. Isso equivale a chamar o mal da opressão egípcia de bem e a boa provisão do Senhor no deserto de mal. A avidez humana insaciável, qualquer que seja o objeto de desejo, levará a uma vida de servidão. No versículo 7, a expressão o maná era como uma semente de coentro é uma das poucas descrições da alimentação do deserto. Esta descrição foi inserida para refutar as reclamações do povo. A identificação precisa do maná é um tanto experimental. No entanto, sua associação à semente de coentro provavelmente é um indicativo de seu sabor, porque esta semente era usada para dar sabor. A comparação do maná com bdélio indica uma resina aromática amarelo esbranquiçada, semelhante a um derivado da tamargueira, encontrado no norte da Arábia. Lá no versículo do 10 ao 15, o resultado do descontentamento em todo o acampamento chamou a atenção de Moisés e de Deus, embora estivesse irritado com o povo. Moisés se aproximou de Deus com respeito, afirmando que não podia conduzir todo esse povo sozinho. Moisés também declarou: se agis assim comigo, eu te peço, mata-me, se encontrei favor aos teus olhos. Se, é como ele falou aqui, né? Porque aqui tá diferente, mas o sentido é o mesmo, tá, minha gente? Que ele achou graça, né? Como ele falou aqui. Se ele tinha achado graça nele. Então, aqui ele fala também o mesmo, porém, favor. As palavras de sua murmuração, cheia de miséria, beiravam a rebelião, à medida que esta seção prepara o leitor para a rebelião de Moisés e Arão. No capítulo 20, Moisés é a pessoa central no primeiro ciclo de rebelião. Arão é o principal líder no segundo ciclo. E no terceiro ciclo, ambos se rebelam, fazendo com que Deus levantasse com um novo porta-voz temporário, Balaão. Depois, minha gente, aqui fechou o 15º versículo. Agora vamos para o evangelho do dia, tá? Lembrando que segunda-feira
é dia de missa da luz, missa para os finados, para aqueles que já partiram deste mundo, minha gente, tá? Podemos sim, com nossas orações, ser um alívio, um pequeno alívio, né? Não temos o poder para salvar, até porque só Jesus Cristo pode salvar. Ele é o único salvador, o único mediador. Tá, minha gente? Você que não é católico, você precisa logo entender isso, meu irmão, tá? Só Jesus salva. A Virgem Maria só intercede junto a Jesus, seu filho. Que isso fique de fato esclarecido, minha gente. Quem lê e quem busca sabe, né? Mas não custa nada sempre lembrar. No Evangelho do dia de hoje, nós vamos para Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21. Antes de ir para o Evangelho, minha gente, tem a terceira parte, quase que eu esqueço, tá? Antes. Então, a explicação, principalmente do catecismo aqui, né? Que é a terceira parte aqui do nosso... Lembrando, tá? O povo de Israel reclama, né? Estavam reclamando, estavam murmurando, né? Lembrando que antes eles tinham carne, tinham isso, tinham aquilo, mas não tinham liberdade, eles eram escravos, né, minha gente? E também em relação à monotonia do maná, desejando voltar ao Egito, né? As lembranças de comida. Eles não estavam aguentando a falta, né, de provisões alimentares, principalmente porque era muito pouco. Então essa reclamação é vista como ingratidão e falta de fé, desagradando a Deus, que providencia carne através das codornas, mas também pune alguns com fogo. Moisés, sobrecarregado, pede ajuda a Deus, que designa 70 anciãos para ajudá-lo na liderança e no julgamento do povo. Então, meus irmãos, aqui podemos ver, devemos pedir? Sim, muitos pensam, né? Não sou digno. Jesus sabe que você não é digno, minha gente. Jesus sabe. Eu não sou digno para comandar pastoral, eu não sou digno para subir no altar, no ambão, para ler uma leitura. Não sou digno para ser isso ou ser aquilo. Jesus sabe. Ninguém é digno de nada, minha gente, tá? Ninguém. Só Jesus sabe quem é digno e quem não é, minha gente, tá? Moisés aqui estava estressado, irritado, né? Lembrando, tá, minha gente, que Moisés estava sobrecarregado, que ele usou bem o termo, né? E ele pede ajuda para Deus. Ele ora. Então, por que você não vai pedir ajuda para Deus se você precisa? Peça, Deus manda, peça ajuda. Moisés pediu e conseguiu 70 anciãos para ajudar, né? Então aqui, o que vai ficar marcado para nós é a ingratidão, né, e desconfiança do povo. A passagem principalmente mostra isso, né, ingratidão humana, né, falta de confiança em Deus, mesmo diante das maravilhas que estavam sendo preparadas por Deus. O povo, ele se lembrava apenas das coisas boas, né, do Egito, e ignorando, né, totalmente que eles eram escravos do Egito, né, e ali no deserto eles tinham a proteção de Deus. Depois, outro tema é o pecado do desejo, né? O pecado aqui, né? É o desejo pela carne, né, em si. Não é condenável, mas o desejo de retornar ao Egito, né? E viver aquela vida de servidão, sim. Porque Deus já tinha colocado outros, né, horizontes, novos horizontes. E aqui ele revela uma busca por prazeres passageiros em detrimento da vontade de Deus e da liberdade, né? Então, muitos de nós estamos apegados com os prazeres temporários, né? E não olhamos para frente. E a importância da liderança, né? Outro tema. A sobrecarga de Moisés e a necessidade da ajuda divina mostram a importância da liderança compartilhada e a sabedoria em delegar responsabilidades, né? Outro tema para refletirmos, né? Sobre divisão. Então, dentro dessa perspectiva está, né? Esta importância em dividir atribuições e em saber dividir também essa posição de liderança. Castigo e misericórdia. O fogo que consumiu alguns do povo serve como um lembrete de que as reclamações podem ter consequências, mas a oração de Moisés aponta para a misericórdia divina e a disposição de Deus em poder ajudar, em perdoar, né? Providência divina. A resposta de Deus ao enviar as codornas e o maná demonstra sua providência e cuidado com o povo, mesmo quando eles não reconhecem ou valorizam suas bênçãos. As lições aqui que tiramos, né? A passagem nos ensina a sermos gratos pelas bênçãos de Deus, em confiar em Deus, né, em suas provisões, nos planos de Deus, e buscar a vontade de Deus,
Também reconhecer a importância da liderança, dividindo obrigações, tarefas, né? E também a oração. Orar, saber dividir as suas tarefas, né? Seja lá importantes ou de aspecto relevante de liderança, né? Seja dentro da igreja, de pastorais, seja no seu trabalho, no seu cotidiano, na sua casa, tá? Então aqui é um relato sobre a ingratidão, a falta de fé, o desejo por prazeres, falta de confiança em Deus e também nos seus planos, né? Também aqui vemos a misericórdia, a bondade de Deus, mesmo assim sendo bondoso e misericordioso e perdoando as reclamações. Vamos para o evangelho agora do dia, Mateus, tá? Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21, que diz o seguinte: O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos, os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Agora vamos para a explicação na Bíblia. Lá no capítulo 14, no versículo 13, não tem 13, minha gente, tem o 14. Sobre a compaixão de Jesus pela multidão, ver nota 9, capítulo 36. Nota 9. As palavras, como ovelhas que não têm pastor, recordam Ezequiel 34. Elas implicam que a condição espiritual de Israel refletia as falhas de seus pastores espirituais. Ao mostrar compaixão pelas ovelhas abusadas e negligenciadas do rebanho de Deus, Jesus identificou-se como o pastor do povo de Deus. O Senhor e servo de Davi. Ezequiel capítulo 34, do versículo 11 ao 16, depois do versículo 20 ao 24, e também Mateus capítulo 25, do versículo 32, 26, versículo 31. Então, vimos aqui o 14, tá? Depois lá no 14:17, pães e peixes pequenos eram alimentos básicos na Galileia. Os pães eram do tamanho de um pão francês. A descrição feita por João do peixe indica que eles eram ou secos ou em salmoura. Ele também identificou os pães como feitos de cevada, o alimento dos pobres. João sugeriu que os pães e os peixes eram pequenos, uma vez que eles eram suficientes apenas para almoço de um rapaz. Depois, no versículo do 18 ao 21, este é o único milagre de Jesus registrado em todos os 4 evangelhos. Este verdadeiro milagre é expresso pelas palavras: todos comeram e se fartaram. Normalmente,
uns poucos pães pequenos e alguns peixes divididos entre tanta gente daria apenas para um minúsculo bocado para cada pessoa. Contudo, cada pessoa comeu até ficar satisfeita, e os discípulos recolheram as sobras em volume maior do que o disponível originalmente. O ato de recolher os pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios, serviu como poderosa lembrança da capacidade de Jesus de prover abundância para seus discípulos. O Evangelho de João mostra que muitos ali presentes compararam os milagres de Jesus à provisão que Deus fez do maná no deserto. O milagre também se assemelha bem de perto ao milagre de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. Apesar de o milagre ser citado como a alimentação dos 5.000, os 5.000 homens, além de mulheres e crianças, poderiam equivaler a um total de 15.000 pessoas. Deste modo, o milagre de Jesus foi bem maior do que o realizado por Eliseu. Então, minha gente, principalmente aqui o que vemos nesta leitura é a importância de dividir, de compartilhar, de partilhar, né? Da solidariedade e da confiança na providência divina. Totalmente ao contrário, né, da primeira leitura. E aqui, principalmente para, né, nós católicos, né, no que interpretamos, né, sobre a partilha e solidariedade, o milagre ressalta a importância de partilhar o pouco que se tem com os outros, mostrando que a solidariedade pode gerar abundância. Confiança em Deus. A passagem encoraja a confiar na providência divina, mesmo em situações de escassez. Eucaristia. O milagre é frequentemente interpretado como uma prefiguração da Eucaristia, onde Jesus se oferece como alimento espiritual. Chamado à missão. O episódio também convida os fiéis que se colocarem a serviço dos outros, seguindo o exemplo de Jesus. Oportunidade de crescimento. A passagem sugere que, através da colaboração e da confiança em Deus, é possível superar desafios, promover o bem ao próximo e estar também mais próximo de Nosso Senhor, crescendo espiritualmente. Em resumo, aqui, a multiplicação de pães e peixes é um evento central do Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, que ensina sobre a importância da partilha, da solidariedade, da confiança na providência, como falamos, além de ser um prenúncio da Eucaristia. Também um chamado à ação do serviço, né? Porque sempre lembrando aqui a linha de chegada, minha gente, tá? Para aquele que está, né? Todo mundo fala do despertar da consciência, despertar da consciência. Meus irmãos, pela madrugada, quando você despertar essa consciência, você vai chegar à conclusão, eu vou diminuir até para poder chegar nessa palavra, servir, né? Se você despertou sua consciência para o serviço pastoral, para o serviço que Deus tem para todos nós, porque muitos se sentem perdidos, sem motivo, sem incentivo, né? Não sabem o que querem da vida, mas uma coisa é certa, para todos nós humanos, nós temos o chamado, né? Todos, tá? Todos nós temos um chamado que vem de Deus, que é servir os seus irmãos. Você vem para a terra para amar e ser amado e louvar a nosso Deus, né? Servir como Jesus serviu. Então, se você busca, né, esse encontro, este despertar, né, e você acha que é quando você fica sabendo que tem vida não sei aonde, em outros mundos, minha gente, você tem que, em primeiro lugar, olhar para si, né, tirar de você todo o mal que não te deixa ser mais parecido com o nosso Senhor. Então, se você é uma pessoa egoísta, porque uma pessoa egoísta é aquela que não divide nada, que não entende o que significa viver junto, né? Viver em conjunto, em comunidade. Então, se você ainda é egoísta,
Você tem que melhorar o seu egoísmo. Você vai ficar pensando em outros planetas, minha gente, tá? Em coisas que não vão te agregar em nada. Então aqui, principalmente aqui, nós vemos isso, né? Deus, ele te chama, ele te tira para começar da escravidão deste pensamento mesquinho de egoísmo, né? Te coloca no novo rumo na sua vida, primeira leitura. Na segunda, no Evangelho, Deus te dá abundância e novas oportunidades, né? Também é um prenúncio e chamado de ação, né? Principalmente agora neste mês, né? Que temos as orações do Papa, na rede de orações, do apostolado de oração, que é para este chamado, as vocações, tá? Então, chamado e vocação são, tem o mesmo significado, né? Seu chamado, sua vocação, este é um fator na sua vida, é um fato, né? É um fato na sua vida, então você tem que servir. Então, se você não despertou ainda para esta palavrinha, servir, você ainda está, né, dentro ainda daquele conhecimento. Busque mais conhecimento que você vai chegar a essa conclusão, né? O único chamado que você tem é que Deus é simples, né? Se ele quisesse ter mostrado outras coisas, ele teria, mas ele mostrou principalmente o servir, né? Aqueles que mais precisam, né? E aqueles que são abaixo dele, né, minha gente? Então, este é o tema de hoje. Espero que você vá orar por aqueles que já partiram deste mundo, pelos nossos irmãos, né? Pelos falecidos, que não é só os familiares, são todos aqueles que já partiram desse mundo, minha gente. E até amanhã, terça-feira, né, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Shalom, shalom. A paz seja convosco, meu irmão.